Fala meu povo, minha pova do Conexão ABC, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um episódio do nosso podcast Conexão ABC, o seu podcast do ABC para o ABC Paulista, tá? Hoje estamos com uma convidada aqui ilustre, ok? Já vou falar que ela vai falar um pouquinho sobre a história de vida dela. E eu posso dizer que é muito legal. Já ouvi uma vez, parece que é verdade, mas é verdade, já escutei uma vez, mas vamos falar de novo, que é muito importante. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos falar sobre os nossos apoiadores, a X2 Papelaria e a Mania de Limpeza, divididos apenas por um muro. É isso mesmo, uma do lado da outra. Estão na rua Paganini, número 35. Quer tirar uma xerox, fazer uma chave? Na X2. Quer um produto de limpeza para sua casa, para sua loja ou para o seu escritório? Vai na Mania de Limpeza, tá bom? Galera, sem mais delongas, eu já vou dividir a tela aqui. Antes eu vou me acreditar, né? Porque eu preciso aparecer. Quem tá falando aqui é o Ayrton Siena, no comando dessa máquina aqui. Tá ok? Vou dividir a tela. Agora vocês podem ver que tem uma bela moça do meu lado agora. A Stephanie está com a gente. Stephanie, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu quero que você se apresente aí pro pessoal, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada, Ayrton, pelo convite. Uma honra participar do Conexão ABC e espero aí que a minha história possa tocar. Se tocar uma pessoa, já tá bom demais. É isso mesmo. Esse é o nosso objetivo, né? Que a gente já fala conexão. A gente tá aqui pra gente criar conexão. Eu sempre falo que às vezes as pessoas só querem pessoas super badaladas, super que já deu sucesso, mas ela teve um caminho até chegar lá, né? E como eu disse assim, uma pessoa como eu, como a Stephanie aqui, pode ser como você, como eu falo, pode ser uma irmã sua que tá passando igual ela passou, pode ser uma prima, pode ser uma amiga perto de você. Então, essa aqui é a conexão, pessoas normais para as pessoas normais, a realidade nua e crua é isso aqui. Stephanie, fala um pouquinho pra gente, quem é você, da onde que você veio, que idade que você tem? Bom, eu tenho 31 anos, sou nascida e criada em São Bernardo do Campo, mais especificamente no bairro Baeta Neves. Para quem não conhece, é pertinho do centro, mas eu cresci em uma região mais periférica do bairro, mais afastada do centro. Sou filha da dona Josefa, fui criada por ela, tenho mais três irmãs, sou engenheira civil de formação e tenho aí como hobby a dança. Muito legal, ela já deu uma introduçãozinha aqui nela. É até legal você falar sobre a dança, porque a gente estava dando uma pesquisada, porque a gente sempre dá uma pesquisada na vida dos entrevistados da gente. Não é uma entrevista vaga que aí só vai perguntando e acabou. Não. A gente viu que você tem um apelo muito grande pela dança, né? A gente viu lá que você gosta da dança, do balé. Me fala um pouco, como que veio essa intimidade, esse gosto pelo balé, né? Porque entre as meninas pequenas, geralmente a mamãe coloca no balé, no filho coloca no escolinha de futebol. Como que foi sua jornada nisso, na dança, no balé? Então, desde criança, eu sempre fui muito ligada à parte artística e também esportiva, né? Então, fiz curso de teatro pela prefeitura quando eu tinha por volta de 9, 10 anos. E o amor pela dança começou, assim, desde criança, né? Dançava El Chan na festa da família, Ruge, mas o amor mesmo pela dança começou quando eu fiz aula de balé na Escola da Família, que era um programa que tinha antigamente, onde alunos da escola davam aula de finais de semana para outros alunos da escola, então eu comecei a fazer balé. Era algo bem simples, na escola mesmo, não tinha barra, então, assim, era algo bem simples. Minha mãe não tinha condição de pagar um curso de balé para mim, mas eu sempre tive vontade de fazer e sempre gostei muito da dança como um todo, da dança, de qualquer tipo de dança. Logo após a pandemia, eu comecei a fazer academia, né? Logo quando acabou a pandemia, comecei a fazer academia. E o que mais me prendeu na academia foram as aulas de fit dance que acontecia ali. Então, eu contava as horas, os segundos do meu dia para chegar à noite e eu fazer aula de fit dance. Era onde a minha mente desligava, até hoje, né, na verdade. É onde a minha mente desliga, onde eu não tenho vontade nenhuma de pegar no celular. É algo em que eu consigo ser eu mesma. Então, eu consigo dançar sem me importar com a opinião dos outros, sem me importar se eu estou dançando bem, se eu estou ali comigo mesmo e me divertindo. E
Depois disso, um dia, no início de 2023, eu estava ali mexendo no Instagram, quando eu vi um post da prefeitura divulgando cursos da Fábrica de Cultura, a Fábrica de Cultura 4.0 aqui em São Bernardo. Então, eu vi que estava a inscrição aberta para os cursos e eu fui ver quais cursos que tinham. E tinha o curso de balé. Eu me inscrevi, não fui chamada na primeira chamada, porque provavelmente dezenas de pessoas se inscrevem, Sim, né? com certeza. Mas alguém desistiu ou alguém faltou, porque tem isso, se alguém falta mais de uma vez por mês, perde a vaga, como é algo público, tem essa regra. Então, ou alguém desistiu ou alguém faltou e eu acabei entrando. Em 2023, já com 29 anos, eu fui começar a fazer balé nesse projeto que eu acho incrível que a prefeitura tem, não somente a prefeitura de São Bernardo, tem fábricas de cultura aí espalhada pelo estado de São Paulo inteiro. Em Diadema, inclusive, tem uma também. Então, é um projeto incrível, é um projeto para balé para adultos. Tem alunas de 70 anos na minha sala, inclusive também entrou uma cadeirante nesse último semestre. E eu amo fazer essa aula de balé, eu amo fazer aula de dança na academia. É onde eu me encontrei mesmo como pessoa, é o meu hobby. E eu acordo a hora que tiver que acordar para ir para o balé, para ir fazer aula de dança. Faço uma hora e meia. O balé são 3 horas de É um bastante sábado de tempo, né? manhã, bastante tempo. Então, assim, é onde eu realmente me encontrei, onde eu sou feliz de verdade. Quem não aqui do ABC, provavelmente todo mundo sabe aqui do ABC, aonde fica o Baeta Neves. Quem não sabe, fica muito próximo à prefeitura, né? O bairro, né? O começo do bairro, que o bairro é grande, né? São Bernardo, todo mundo pensa que São Bernardo é pequeno, mas o São Bernardo é uma das maiores cidades do estado de São Paulo, né? Então, o Baeta é um bairro pertinho da prefeitura, pertinho do Parque da Juventude, onde é a pista de skate, todo mundo conhece. E na frente tem essa fábrica de cultura 4.0, que a Steph tá falando aí pra gente, que tem várias atividades, que a fábrica de cultura em todo o estado é incrível. É incrível, é incrível. A gente já tinha comentado uma vez, né, que tem vários cursos lá, não é só de balé. Acho que Isso. deve um de robótica, de drone. E tem muita aula de fit dance. Eu já cheguei a passar assim, sabe quando você passa lá no Paço Municipal, num sábado, no domingo, aí você vê lá, tem pessoal lá dançando lá dentro, né? Então funciona até os finais de Sim, semana, né? tem aula de zumba, tem aula de flashback, tem aula de capoeira, tem aula de samba. Então, todos esses são atividades livres que você não precisa nem se inscrever. É só olhar o horário que tem, chegar lá e fazer. Aí tem uns cursos que precisa de inscrição e precisa de matrícula, que são cursos de circo, audiovisual também tem, se não me engano, tem Libras, moda têxtil, hip hop. Acho que, se não me engano, tem K-pop, ou vai um pessoal lá dançar K-pop, e tem muitas atividades bem legais e culturais em todo final de semana. Eu não sei se. Eu acho que eu vi uma vez, eu não sei se eu tava viajando. Tem até pessoal que faz aquele joguinho de espada, que brinca de espada, de medieval. Eu já cheguei que acho que tem alguma coisa a ver também lá na fábrica de cultura. Então, Tem, é imenso, gente. O que tem lá na fábrica de cultura é imenso e isso é muito necessário, né? Eu não sei o que você acha, pra juventude, isso aí é muito bom, né? Porque essa fábrica de cultura, tanto de Diadema quanto de São Bernardo, elas são recentes, né? sim, são recentes. Quando eu era criança, tinha bastante projeto, mas eu acho que tinha mais voltado para o esporte, né? Então, eu mesmo fiz basquete ali no Crack Baitinha, acho que no Baitão também tem outros cracks também, mas a parte de cultura, eu sempre senti falta aqui, né, de ter esse incentivo à cultura. E tem muita gente que pensa que só quem tem dinheiro, ou só quem é da elite, que precisa ter acesso, que é culto. Mas não, toda classe precisa ter acesso à cultura. E é isso que, assim, faz as pessoas se desenvolverem, né, criativamente, desenvolverem senso crítico e diversas outras coisas. E até comigo, como aconteceu comigo, né? O balé tá me fazendo ser uma pessoa menos tímida para falar em público. E eu acho que isso é muito importante para os jovens, fazer uma atividade extra, e perceber o que gosta ou não, né, também. Se você não gosta da dança, não gosta do balé, tem outras coisas. Então, Sim. assim, é bem importante para os jovens fazerem essas atividades extracurriculares, e não só estudar
ou fazer um curso de inglês, nem nada disso. Essas atividades extracurriculares são essenciais para Sim, o sim. desenvolvimento. E principalmente existe vida fora do celular, né? A gente precisa viver, Exatamente. né? Só tela, só tela, só tela. E o mundo tá aí, atividade ao ar livre, tudo isso. Você falou que o balé, né, te fez evoluir como pessoa, perder um pouco de vergonha. Você já chegou a se apresentar assim para grandes pessoas? Como é que já aconteceu isso ou só foi até agora ensaio? Como é que é? Não, todo semestre a gente faz uma apresentação. Então, normalmente eles divulgam, mas normalmente quem vai mais são as famílias de todos os alunos. Mas todo semestre a gente faz uma apresentação. E, se não me engano, eu já fiz cinco apresentações. Ah, então já tem bastante. Então você perdeu a vergonha já. Você não Sim, tem mais vergonha de não, gente, muita gente não. não totalmente, mas cada apresentação eu fico menos ansiosa, fico mais relaxada, mais tranquila. E tá me fazendo perder o medo de público, e não só pro balé, né? Até pro meu desenvolvimento profissional também, para outras questões. A gente já entrevistou aqui a Ana Botoso. A Ana Botoso, ela é responsável pela academia de dança, de balé da cidade de Diadema, né? E todo semestre ela pega, são os as culturais, os centros culturais da cidade e elas fazem uma grande apresentação e cada um é um tema diferente. E eu quero saber de você, todas as apresentações que você fez, você falou que foi 5, é isso? Isso, cinco. Foram todas diferentes ou foi tudo o mesmo tema? Porque o pessoal pensa que balé só tem quebra-nozes, né? Esse é que o pessoal Não, pensa, né? não foi o mesmo tema. A primeira apresentação foi como se fosse uma aula aberta, então não tinha um tema específico. A segunda apresentação foi a Valsa das Flores, que é um balé de repertório. A terceira apresentação foi Quebra-Nozes, que foi no fim do ano. Então, assim, foi Quebra-Nozes, que é aquele clichê, né, do balé. É A o sempre. quarta o de sempre. O mais famoso, assim como o Lago do Cisne, né? A quarta foi como se fosse um baile de máscara. E a quinta, que foi agora no meio do ano, foi as quatro estações de Vivaldi. Então, cada grupo dançou uma das estações, depois a gente se uniu no final. Eu e o meu grupo, a gente dançou o Verão de Vivaldi, que é aquela música que tá aparecendo no comercial da Seara. Boa pergunta. Agora eu não tô lembrado que, né? São bem famosas. As pessoas não conhecem por nome, mas quando começa a tocar, fala, eu sei qual música que é. É o comercial, né? O pessoal conhece mais pelo comercial do que a música em si. Ô, Esté, deixa eu te falar. Aí você foi, né? Você falou sobre um pouco sobre o balé e tal. E eu quero saber, assim, a questão de estudo. Como é que foi a sua infância? Como é que foi estudo? Como é que foi dentro de casa? Você tem irmã? Você não tem irmã? Conta um pouco pra gente. Como que é essa vida até chegar à faculdade, que é um ponto muito importante pra gente conversar. Bom, então, eu estudei em escola pública até a oitava série. Na verdade, até o primeiro ano. Na oitava série, assim, na minha época, né? Eu não sei hoje em dia, mas na minha época os pais incentivavam muito a fazer Senai ou ET. E eu fui fazer Senai, entrei no Senai na oitava série. Então, quando eu comecei o primeiro ano, eu estava fazendo o curso no Senai, consegui também o meu primeiro emprego como jovem aprendiz. Então, eu ia de manhã para o Senai, à tarde eu ia para a empresa e à noite eu ia para a escola. Eu estava estudando numa escola ali no Rude Ramos, porque aqui no Baeta não tinha horário noturno, e estava sendo muito desgastante, perigoso. Eu fui assaltada também, uma menina, né, de 15 anos de idade, estudando à noite num bairro muito longe de casa. E aí, com isso, a minha mãe falou: presta uma prova para uma escola particular e vamos ver se você consegue bolsa. Eu consegui uma bolsa aí, se não me engano, foi em torno de 80%. E aí eu finalizei o segundo e o terceiro ano do ensino médio em escola particular. Quando eu saí da escola, eu tinha certeza na minha cabeça que eu queria fazer engenharia de automação. Que eu achei que para mim eu ia ser como uma mágica, sabe? Ia controlar robô, ia fazer coisas assim inexplicáveis. Na minha cabeça era isso. Aí eu fui fazer um curso de automação no Senai. Ainda bem que eu fiz, porque eu detestei essa área.
Era algo programar, ficar o tempo todo no computador. E eu falei assim, não é para mim isso, eu não vou fazer faculdade disso. E eu acabei fazendo faculdade de engenharia civil na Fundação Santo André. Eu entrei no ano de 2014, que foi logo que eu finalizei o curso técnico. Aí eu fiz engenharia. Na verdade, eu entrei para a faculdade de engenharia, né? Porque o primeiro ano é geral. Então, eu entrei para a faculdade de engenharia e durante o primeiro ano eu optei por ir pela engenharia civil, que eu acho que era o que mais me chamava atenção. Por ser uma área muito dinâmica, né? Então, quando você vai trabalhar em obra, você não fica o tempo todo no computador, você tem que resolver problemas. Então, a engenharia civil me chamou atenção e eu me formei em 2018. Durante esses 5 anos, foram 5 anos de faculdade, eu tinha aula de segunda a sábado, bem cansativo. Durante esses 5 anos eu trabalhei todos os anos, então eu acordava às 6 da manhã, saía de casa às 6, 6:30, voltava para casa meia-noite, essa vida aí louca de estudante. E tendo aula de sábado, sábado à tarde. Então foram 5 anos corridos. Esses 5 anos, todos os 5 anos teve aula de sábado? Sim, todos os 5 anos. E era da época que ainda era presencial, né? Hoje em dia ainda tem alguns dias online, mas como foi antes da pandemia, eram todos os dias presenciais. Que ele chama Frigidon, é alguma coisa assim, que é meio Hum. EAD, meio presencial. Aí você entrou na faculdade de engenharia e tal. Como é que foi esse processo? Você entrou pelo ProUni, você fez o vestibular e passou, você pagou ele integral. Como que foi esse processo pra você? Que aí sabe que você veio da origem mais simples até chegar à engenharia, né? Então, como a minha mãe tem 4 filhas, né? E mãe sozinha, meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos, então sempre foi só a minha mãe em casa. Ela não tinha condição de pagar uma faculdade de engenharia para mim, porque na época uma faculdade de engenharia ali na fundação, que era uma das mais baratas, né? Era em torno de, quando começou era 1.300 a R$ 2.000. E eu trabalhava ganhando um salário mínimo e tinha outras coisas para me sustentar, né? Eu pagava van para voltar da faculdade, ainda pagava curso de inglês, tinha outras coisas para me sustentar. Então, como eu não tinha esse dinheiro para pagar a faculdade, eu optei pelo FIES e estou aí pagando um financiamento, tem acho que mais 10 anos pela frente. Eu acho que isso é a realidade de muita gente Mais entrou uma na faculdade. realidade, sou eu também. Isso, O meu acabei em 2017, já 2 anos vai fazer 10. Eu vou pagar até 2030 e cacetada. Essa é eu a também, realidade. Essa é a eu realidade. também. E você falou que fez na Fundação ABC? Fundação Santo André, Fundação isso, Santo André, sim. E a gente sabe que engenharia aqui, que é pesado mesmo no ABC, é a FEI e a Mauá, né? sim. Ela Mas a FEI e a Mauá, para mim, sem condições. Acho que a FEI ainda aceita FIES, aceitava na época, mas era de manhã um semestre, à tarde de outro. Então, como eu tinha que trabalhar, eu não tinha opção de fazer a FEI. E a Mauá, não tinha FIES, não tinha nada, e na minha época a mensalidade já era em torno de R$ 3.000. Então, assim, totalmente Isso, inacessível para isso, mim. isso lá, imagine hoje quanto que é uma parcela de um curso de engenharia na Mauá, né? Que Exatamente. os dois grandes fortes é assim. E pra você acha. Vamos lá, se você tivesse uma opção de Mauá e FEI, qual que você ia escolher naquela época? Se você tivesse condições. Porque é a disputa entre as duas, né? Olha, eu acho Mauá. Eu acho Mauá. Mauá, você acha que é mais top na engenharia do que a FEI? Eu acho. Eu acho que Mauá é melhor. Eu já visitei os dois campos. O campus da Mauá é melhor. Melhor acessível, mais acessível também, o da FEI. Por mais que eu more em São Bernardo, o da FEI é um bairro muito afastado. Ela é na Assunção, né? É ali Ara perto da Verde, né? Nestlé. É isso. E eu também acho os professores. Eu tive muitos professores que vieram da Mauá e da FEI. Então, pelos exemplos que eu tive, eu acho a Mauá melhor. Mauá é melhor. E também que, tipo assim, pra você que mora ali, morava no Baeta Neves, era mais perto, porque ali Rude Ramos já tava na Mauá ali, né? Sim, sim. Aí você fez a sua faculdade, você fez em 5 anos, né?
E deixa eu te perguntar, engenharia é obrigatório ter estágio ou não é obrigatório? É obrigatório ter estágio, mas normalmente os estágios são remunerados. Eu consegui estágio somente no último ano, numa empresa em São Caetano, não foi em construtora. E eu tive a infelicidade de fazer a faculdade na pior época da construção civil. Então, foi ali na época de 2015, 2016, que eu estava no segundo e no terceiro ano, que estava acontecendo todo aquele auê, né? Então, questão política, questão econômica. Quase ninguém da minha turma tinha estágio, eram mais as pessoas que tinham parentes, pais, tios, donos de construtoras ou de empreiteiras, ou que já conhecia alguém que trabalhava na área. Então, essas pessoas conseguiam facilmente estágio e algumas outras também conseguiam. Mas a concorrência era muito grande. Eu conheço pessoas que se formaram comigo e não atuam na área, tem muita gente, são poucos os que atuam na área, os que conseguiram estágio. Então, se você conseguir um emprego em alguma empresa que assinasse suas horas, já era contado como estágio. Então tá. E você falou que. Qual ano que você entrou na faculdade, perdão? Entrei em 2014 e saí em 2018. 2014. Ali, 2014, pra gente ter noção, galera, que ali foi praticamente o início do FIES. A gente pegou ali no comecinho do FIES, começou a ter esse financiamento. E 2014 a Copa, depois disso veio a crise da construção civil, né? Que teve uma queda muito grande. E ela tava nesse barco, estudante. E eu acredito que você tava desesperada, falou: Meu Deus, tipo 2012. É tipo a escola em 2012. Eu falei: Meu Deus, vai acabar o mundo em 2012. Vai esperar o terceiro ano da escola para poder acabar o mundo. É tipo você. Se eu tô estudando e não tem mais vaga, o que eu vou fazer? Como que foi sua cabeça nesse momento? Nossa, desesperador, porque assim, eu saí da faculdade com uma dívida já, né? Então tenho que pagar a faculdade, estou pagando a faculdade. Então, assim, desesperador pensar, eu investi dinheiro que eu vou ter que pagar, investi um tempo, porque nosso tempo também é dinheiro, então eu investi muito tempo da minha vida e eu não tô conseguindo emprego na área. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar de qualquer coisa, assim, sabe? Para você ter uma ideia, no fim do ano acabou o meu contrato de estágio e eu não fui efetivada, eu também não queria, porque não era uma área que eu não gostei. E eu trabalhei no fim do ano como temporário em uma loja de shopping, recém-formada engenheira, entendeu? Então, assim, eu fui trabalhar para ter o dinheiro para eu conseguir procurar emprego no ano seguinte. Aí eu consegui um emprego em 2019 em uma construtora em Guarulhos. Mas assim, aceitei esse desafio porque eu precisava de experiência. Foram 6 meses dificílimos para mim, porque eu saía de casa em torno aí de 5h20, 5h30 da manhã, eu voltava 8, 9 da noite. Então, foram 6 meses difíceis, mas eu, jovem, né? Ainda era jovem, tinha 24, 25 anos. Então, eu tinha que aproveitar da minha energia que eu ainda tinha para conseguir essa experiência. E foi bem difícil, mas eu consegui a experiência e é o que tô nesse processo até hoje. Sim. E eu imagino assim na sua cabeça, né? Que eu falo pra ir fazer fiéis. É aquilo, eu falo assim, como que eu fiz um curso que eu vou ter que pagar ele e eu não vou trabalhar na área, um curso que eu estudei por 4, 5 anos. Eu acho que deve ter rolado isso muito na sua cabeça, porque é uma Muito. dívida que a gente vai carregar como se fosse uma casa própria, né? Só que é um estúdio, né? Exato. Então eu penso desse jeito, né? Sim, com certeza. Eu pensava muito isso. Como eu vou pagar essa faculdade? Como eu vou pagar esse financiamento? Eu não consigo emprego na área. E assim, o bom é que, querendo ou não, engenharia, por mais que você não consiga na área, as empresas, pô, você é formado em engenheiro, eu vou aceitar para uma vaga de ADM, alguma coisa assim. Então, isso que não me tranquilizava, mas que me deixava um pouco menos ansiosa. Mas eu pensava muito no tempo, tanto que eu estudei nos finais de semana, que eu ficava em casa estudando, porque eu não tinha tempo de estudar durante a semana. Então, muitos finais de semana da época da faculdade eu passava estudando para conseguir para não pegar DP, para não pegar exame.
Então, assim, eu pensava muito no tempo perdido. Então, se eu não conseguir um emprego na área, esses 5 anos que eu me dediquei totalmente a estudar, teria sido um tempo perdido. Tempo e o dinheiro, né? Porque você vai ter que correr atrás pra pagar. Então, é, eu falo, eu não sei você, Stephanie. A faculdade pra mim, ela abriu a minha mente, sabe? Eu não sei se pra você abriu a sua mente, porque eu vim de escola pública, sempre estudei em escola pública. Quando você entra na faculdade, você toma aquele baque, pá, várias pessoas que várias vivências diferentes. Um foi para Europa e você nunca saiu do estado de São Paulo. E você vai vivendo com aquela diferença. Um cara tem um carrão, você tá andando de ônibus. Então, rola isso e isso me deu muita experiência pra minha vida, entendeu? Conhecer muitas pessoas. Eu não sei se isso também aconteceu com você, porque eu estudei ali na Metodista e você na fundação, né? Olha, eu tive esse baque no ensino médio. A minha mãe ia me buscar a pé e tinha um menino que o pai ia buscar com um carro diferente todo dia. O pessoal falava, vamos ali comer no Outback, como se fosse pra gente, vamos comer um hot dog, né? Nem comer um É McDonald's, isso, porque para é mim isso mesmo. comer um McDonald's também era difícil. Então, assim, era como se fosse comer um hot dog, sabe? Então, assim, o pessoal falava, vamos viajar. Então, lembra que tinha formatura para Porto Seguro, né? No final do terceiro ano? Sim, sim, sim. Pra lá não foi nem para Porto Seguro, acho que foi para Cancún, sabe? Então, assim, Ai, é, é difícil. outro nível, eu andando com o meu All-Starzinho ali, porque All-Star na minha época era tênis de pobre. Hoje Era não, barato, hoje é de boia, mas era barato hoje é mesmo. de boy, mas naquela época eu andando com o meu All-Starzinho, minha roupa da Marisa, da Renner, que também na época era roupa de De pobre também, pobre. hoje também tá mais caro. E o pessoal, na época era a época da Hollister, Abercrombie, sabe? O pessoal só usando essas marcas, Tommy, Oakley, Bosch, Tommy. Oakley. Camisetas que custavam na época 200, R$ 300 e eu não podendo pagar isso nem no celular, sabe? Todo mundo de iPhone e eu acho que eu tinha aquele Galaxy Color, sabe? Que tinha TV e eu com aquele meu Galaxy Pocket lá, bem baratinho. Então eu tive esse primeiro baque no ensino médio, mas na faculdade foi maior ainda, porque tinha muitas pessoas que não conseguiam se formar na FEI, na Mauá, iam para a fundação porque era um pouco mais fácil. Então, assim, tinham gente extremamente ricas, que assim, extremamente ricas mesmo, que saía para um rolê e gastava R$ 11.000 em um rolê. Tinha uma menina uma vez falando que ia em um casamento na Índia e que era não sei quantos dias de festa, ela precisava de não sei quantos vestidos, assim. E é o que você falou. E eu, com a minha família, a gente viajou para Praia Grande uma vez. E depois foi, em 2016, a gente foi para Balneário e pronto, assim, sabe? Uhum. A gente demorou para. A gente foi para Balneário e ainda foi de ônibus. Então, assim, eu fui viajar minha primeira vez de avião em 2019 e lidando com gente que viajar de avião era como pra gente ir pro Parque Central, entendeu? Não é nem ir É pra isso praia, mesmo. ir pro Parque Central. Eu não tive esse privilégio ainda de andar de avião. Eu ainda nem no Ele vai conseguir. aeroporto eu andei ainda. Então se eu entrar lá, eu vou me perder. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir e vamos viajar por aí pelo mundo. Mas Vamos conseguir. é legal esse depoimento pra gente ver que, tipo assim, a gente compartilha até das mesmas histórias, né? A gente vive em cidade diferente, realidade diferente, mas a realidade de quem vem do chão, né? Da comunidade, da favela, da classe mais baixa, é essa galera. Aí a gente toma um baque, porque pra quem já tem uma família estruturada, graças a Deus, tem que agradecer mesmo, isso é muito bom. É diferente, gente. É diferente. A correria é totalmente diferente. Você falou que acordava às 5 horas da manhã pra ir pra Guarulhos pra poder ter experiência, porque era o lugar que você achou que poderia conseguir uma experiência e você foi atrás do seu objetivo, né? Isso, exatamente. Eu fui atrás do objetivo. A gente que não nasceu em berço de ouro, a gente tem que correr atrás. Igual as pessoas falam, nosso corre é mais difícil, nosso corre é mais longo, e a gente não pode se comparar com pessoas que vieram de uma família estruturada. Muita gente acha que, assim, família rica.
não é nem família rica, é uma família em que o pai e uma mãe pode te sustentar enquanto você faz uma faculdade para você só estudar. É totalmente diferente de quem não tem isso, sabe? Então, assim, a gente tem que correr muito, a gente tem que se provar muito mais do que essas pessoas. Com toda certeza, com toda certeza. Mas vai, vamos voltar então pra sua história agora. Vamos. Um passarinho aí me contou que depois de que aconteceu isso tudo, você entrou no Sebrae, foi isso? Conta a sua história, a sua jornada do Sebrae. Então, aí um pouquinho antes, né, em 2019 eu consegui um emprego, em 2019 não, em 2020 eu consegui um emprego em uma empresa uma semana antes da pandemia, então também teve aquela experiência de trabalhar de home office, morando com mais 4 pessoas em casa. E eu saí desse emprego em 2022 e em 2023 surgiu a oportunidade. Prestei um concurso para trabalhar como Ali no Sebrae. O que é um Ali? É um agente local de inovação. Então, eu ia em pequenas e médias empresas, comércios, restaurantes, copiadoras, tudo, prestar um tipo de uma consultoria, fazer uma melhoria para a empresa. Então, isso foi uma experiência assim, eu não queria sair, eu adorei fazer isso, mas infelizmente não é algo que tem um plano de carreira. Eu adorava o que eu fazia, tinha dias, assim, me fez conhecer o ABC mais ainda, porque tinha dias que eu estava em Ribeirão, depois eu ia para Diadema, no mesmo dia, de manhã em Ribeirão Pires, pegava o trem, pegava o trólebus e ia para Diadema. Então, assim, também me abriu os olhos para como é a vida do empreendedor no país, sabe? É muito difícil porque a gente acha que muito empresário tem dinheiro, né? Que já começa já tendo dinheiro. Mas não, eles pecam, eles têm muitos desafios. E assim, eles começam a empreender sem entender do básico, sabe? Então, um recado aí para quem quer empreender, quem quer tem esse sonho, busquem o Sebrae. O Sebrae ele tem um escritório regional ali em Santo André. Tem muito curso, muita consultoria gratuita e tem muita coisa também com um preço super acessível. Entrem no site do Sebrae, no próprio site já tem alguns cursos online, tem curso que ensina como fazer fluxo de caixa, coisas que vocês precisam, sabe, para empreender. Tem como começar a empreender. Então, assim, você vai abrir um MEI lá, tem várias dicas. Então, assim, o Sebrae é um suporte para o empreendedor, para o microempreendedor. Então, assim, foi uma experiência única. Eu sou muito grata pelo Sebrae. Eu ouvi cada história, assim, que eu carrego no meu coração, sabe? Foi muito bom ajudar. Eu fiquei em 3 ciclos, eu atendi em torno de 80 empresas, então, em que eu entrei a fundo, eu ouvi os problemas das pessoas e como são pequenos negócios, os problemas também se misturam, os problemas da empresa se misturam com os problemas pessoais. Então, assim, às vezes eu estava lá numa reunião com algum empresário, com algum empreendedor, e começava um drama familiar, porque muitos trabalham junto com a família, sabe? E eu era Ali, mas eu fazia um papel de psicóloga também para eles. Mas foi assim, uma jornada única, sou muito grata, foi muito bom, muito enriquecedor. De verdade, foi sensacional. Fiquei um ano no Sebrae, foi sensacional mesmo. Você passando assim, você ficou um ano nesse quesito do Sebrae. Qual que você acha, vendo da sua visão, qual que é o maior erro que o cara tem pra começar o negócio? Igual você falou, será que é misturar pessoal com profissional? Ou tem outro tipo, o cara quer começar com um negócio grande e não tem capital de giro? Na sua opinião, qual que você acha? O que, que você acha que é o maior erro? Tudo que envolve também misturar o profissional com o pessoal, então as pessoas não fazem uma conta separada, as pessoas elas não sabem que assim você tem que definir um prolabore. Então, o que é um prolabore? É um salário para você. Então, você tem que definir isso, você tem que tirar todo mês. Então, durante algum tempo, o dinheiro que a sua empresa rende, ele não vai voltar para você. Você tem que reinvestir no seu negócio. Então, as pessoas também não sabem o mínimo, não sabem o mínimo de imposto, não sabem o mínimo de um fluxo de caixa, de um DRE, que isso é fundamental. Então, assim, muitos, quando eu chegava e perguntava qual que é o principal problema?
do seu negócio. O cara falava, eu preciso vender mais. Mas às vezes você não precisa vender mais, você só precisa fazer a precificação do seu produto, do seu serviço de forma correta. Então, eu falo que tem, eu sempre falava, dava um exemplo que tinha, isso não foi uma empresa que eu atendi, mas foi que um outro colega meu atendeu. O cara abaixou o valor da pizza, ou na verdade não, foi de um sachê de café, ele abaixou o valor de um sachê de café, começou a vender mais, só que ele começou a ter mais prejuízo, porque o valor, ele tinha prejuízo, ele não estava tendo lucro. Então, assim, as pessoas pensam, preciso vender mais, mas antes você precisa ajustar todo o financeiro do seu negócio. É, é. Ele falou, igual você falou, ele queria vender mais. Ele não falou que faturar mais, né? É diferente uma coisa da outra, né? Eu, eu Exatamente. posso, eu posso vender um, vamos supor, falar uma marca aqui, a Coca. Aí sabe que tá o preço. E o cara falou assim, não quero vender mais, vou vender por 5. Você vai vender muito, mas você vai perder dinheiro. Então, você vai dar, você vai Exatamente. gastar esforço e vai perder dinheiro pra poder vender mais. Exatamente. Então, esse é o principal. Então, repito o conselho que eu dei. Se você quer empreender, comece estudando, comece indo buscando pela ajuda do Sebrae, entre no site. O pessoal também dá para agendar horário, ir lá para falar com algum consultor que tem lá. E tem muito programa, esse o Ali mesmo, como eu participei, era um programa gratuito, não tinha nenhum custo para a empresa. Aí, ó. Então, busca no Sebrae. Ó, maravilha. Aí já tem uma dica aí, já temos várias dicas já aqui hoje. Já contei umas 3 dicas que ela deu aqui, ó, de mão beijada. Sim. Você foi pro Sebrae, foi aí que você aprendeu a ser a compradora ou não tem nada a ver com essa sua nova fase? Não, no Sebrae era outra coisa. A compradora foi quando começou lá na empresa de Guarulhos e também na outra empresa que eu trabalhei e agora na construtora que eu estou. Então, eu sou compradora na parte da construção civil. Eu não atuo diretamente com obra. Então você trabalha no ramo de construção civil, mas porém na Isso, área de compra de utensílios ou equipamentos, eu não sei como é que chama o nome certo, né? isso, exatamente. Eu atuo em um departamento, assim, a construtora, quando ela entrega um apartamento para alguém, ela dá 5 anos de garantia. Então, durante esses 5 anos, algum problema que for conveniente da obra, né, um problema que for conveniente da construção, então não assim, se queimou uma lâmpada no seu apartamento, não é isso, mas algum problema que vem conveniente da, da obra, da construção do condomínio. Então, a construtora dá 5 anos de garantia para os condomínios e para os apartamentos. Então, eu trabalho comprando materiais para os engenheiros fazerem essa reforma, essas obras nos condomínios já entregues. Então, vamos supor, é, existe uma pessoa que faz a parte da compra no grosso, faz de conta, vai estar fazendo do zero, e você, a sua parte é que dá problema e você vai comprar para repor aquela peça, é isso? Para repor, para consertar, para fazer uma obra, então vamos supor um piso de um hall de entrada de um condomínio está estourando. Então é um problema proveniente da construção da obra. Então vai lá o engenheiro que cuida, ele pega e fala, ó, Stephanie, você precisa comprar esse piso, aí para colar o piso não é só o piso, então você precisa da argamassa, do cimento, do rejunte, aí provavelmente vai sujar a parede, precisa comprar tinta, aí precisa de ferramenta para pintar, então aí engloba tudo isso, que é a parte de manutenção. Aí quem passa todos o que precisa da obra é um engenheiro da obra, é isso? Exatamente. Engenheiro que passa todo para você. E você tem essa conversa diretamente com ele. Então é você e ele que fica conversando, o que compra, o que vai chegar, o que falta, é isso também? Exatamente. Tem assim, tem todo um processo, né? Acho que aí varia de construtora para construtora, mas tem todo um processo para ele requisitar esse material e aí eu preciso fazer o orçamento com os fornecedores e fazer a tomada de decisão com quem que eu vou finalizar e fechar a compra desse material. E pra gente, pra você, né, pra você compradora, como é que eu faço pra conseguir mais desconto? É um contato mais longo com o meu fornecedor? É um fornecedor novo que quer chegar no mercado?
como é que eu consigo aquele desconto maroto para todo mundo sair ganhando, né? A empresa e o fornecedor também. Olha, eu acho que o essencial para os fornecedores que você já tem contato é você manter um bom network com ele. Então, assim, é, nem sempre você vai conseguir fechar com ele, mas quando você não conseguir fechar, você fala o motivo, você conversa com ele, explica por que você não conseguiu fechar, dá a chance dele tentar melhorar o preço, né? Então, sempre tentar manter um bom contato, um bom network com o fornecedor. E, claro, quando a gente vai buscar o novo, quando ele vê assim que é uma consultora, que ele tem a possibilidade de começar a vender para essa consultora, é claro que ele consegue colocar o preço menor. Mas, com os fornecedores que você já tem, acho que o importante é a parceria para conseguir o desconto. E assim, pedir mesmo, não ter vergonha, ir lá pedir, negociar. Engraçado que eu comecei a negociar até para minha, para minha vida. Esses dias eu fui comprar a roupa para apresentação do balé e a moça falou assim, dá R$ 105 no crédito. Eu falei assim, você faz 90 no Pix? Então, assim, já é uma mania minha de comprador. Já tá no seu DNA, você tá levando pra vida. Já tá no meu DNA. Chorar. Vamos chorar. Essa daí é choradeira. Sou Viu? choradeira e é a minha profissão ser É choradeira. sua profissão. Isso que você é da hora, né? Você vai aprendendo e fala assim, ó. Se tá mais caro no cartão, então que se eu pagar à vista, tem um de chorinho, né? Exatamente. Legal. E eu achei até legal você falou sobre o Sebrae. Vou tentar fazer uma ligação aqui muito louca. Não sei se vai dar certo ou não. É possível um cara que tem hoje uma microempresa, uma mini empresa, vender para a construtora que você tá hoje, qualquer uma? É possível isso? Sim, é possível, é possível. É, Até eu atendi, quando eu trabalhava no Sebrae, eu atendi uma empresa de locação de equipamentos para construção civil. Então, assim, foi até bom, porque eu já tinha um pouco de conhecimento. Então, eu indiquei para ele participar de um site. Aí eu não vou saber ele falar se para outras áreas também existe alguma coisa assim, mas para a construção civil tem um site chamado Construcompras. Então, esse site Construcompras, os fornecedores se cadastram lá e quem é cliente, né, quem vai comprar alguma coisa, no ramo da construção civil, também se cadastra lá, abre cotação, aí você convida os fornecedores para participar. Então, assim, se você é um micro, provavelmente você não consegue vender para o grosso da obra, porque normalmente quando você compra para o grosso da obra, você vai comprar em uma quantidade muito grande, você consegue comprar com um fabricante, com tudo mais. Mas em toda obra, aí acontece compras pontuais, sabe? Então, assim, um depósito de construção civil. Cara, você viu ali que vai começar uma obra perto de você, já vai lá, já leva o cartãozinho, porque assim, meu, o cara vai precisar de prego, assim, de última hora, o cara vai precisar de cimento, o cara vai precisar de ferramenta. Então, assim, já vai lá, já leva o cartãozinho. Se você não conhece a construtora, fala com o engenheiro, tenta entrar, sabe? Porque assim, eu vendo um saco de cimento, vamos supor, tá? R$ 50. Obviamente, a consultora consegue comprar por um preço mais barato diretamente com o fabricante. Mas para compras pontuais, ela pode procurar você, porque você tem ali a pronta entrega, o fabricante demora para entregar. Então, assim, falando no ramo de construção civil, sim, o microempreendedor consegue chegar, mas assim, não vai vender para a obra como um todo. Mas Sim. essas compras pontuais já ajudam no seu faturamento. Porque, faz de conta, se o cara precisa de 3 sacos de cimento, o cara não vai no fornecedor pra comprar 3 sacos de cimento, né? Porque eu não sei nem se o cara fabricante vende isso, né? Não, Então, não não, vende, então. não Então, vende. então são, como diz no futebol, o rebote, né? A bola que sobra, né? A bola que sobra Exatamente. você vai pegando também e tem ramo pra todo mundo, né? Então, como você falou, um cara que tem um depósito, tendo CNPJ, que eu acho que é importante, CNPJ não vende, né? Vocês acham que vocês não compram sem CNPJ. É isso, regularizar bonitinho, a dica que ela deu no Sebrae, que dá todas as dicas para você ter o seu negócio estruturado, bem feito, para você pegar essa oportunidade, cara. Você que tá vendo aí, essa oportunidade. Entra no Senai se tiver sua loja, seu estabelecimento e regularizia tudo bonitinho lá. Isso, exatamente. Stés, estamos quase acabando, tenho mais duas perguntinhas para você, aliás, uma e para você dar um aviso final, que eu quero fazer o quê? A gente viu toda a sua história, é muito legal que você é vasta de reconhecimento, né? A gente falou sobre faculdade, balé e a gente tá falando sobre construção civil, né? Sobre cimento. Olha que
Que mundo louco, né? Então, você já habituou essas áreas, isso é um conhecimento pra você que você vai levar pra toda a sua vida, né? Da sapatilha ao cimento. A sapatilha bota. Acho que essa é a Da palavra. sapatilha à bota. Da sapatilha à A bota de sapatilha, segurança. a sapatilha bota. Isso é muito legal, isso é muito legal. Foi um papo super gostoso. E eu quero saber qual o sonho que você teve quando criança você conseguiu realizar enquanto adulta, sendo material ou sentimental, ou os dois também, né? Olha, a dança, com certeza. Então, assim, quando eu entrei no balé aos 29 anos, não foi por mim, foi pela Stephanie de 6, 7 anos, que sempre quis fazer. Com certeza foi algo que eu sempre quis fazer e estou muito feliz de conseguir fazer agora. Não vou me tornar uma bailarina profissional, nem quero isso, vejo mais como hobby. E com certeza, a dança foi o principal. Mas também seguir os ensinamentos da minha mãe, foi como um sonho realizado. Então, assim, a minha mãe que veio de uma realidade bem humilde, né? A minha mãe se formou no ensino médio somente em 2013 pelo EJA. Então, uma coisa que ela sempre, um ensinamento que ela sempre passou para mim, para minhas irmãs, foi estudar e ser independente. E ver que eu conquistei isso, né? Então, eu estudei, eu sou uma mulher engenheira, querendo ou não, por mais que eu não atue na obra, mas eu sou uma mulher engenheira. Sim, sim, você é assim. E estudei e tenho aí o meu emprego, tenho aí a minha profissão, tenho o meu estudo, tenho o meu conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos de vida profissional e vida de escola também, de faculdade, e isso ninguém tira de mim. Então, já enganchando aí com um conselho para todas as mulheres, né? Hoje em dia aí no TikTok, no Instagram, a gente vê muito, principalmente para as mulheres, essa tá numa moda de falar, esposa troféu, não estude, seja bancada pelo marido. Não, não seja. Estude, trabalhe. Nem que for assim, você não vai começar trabalhando em uma construtora ou em uma empresa muito top. Não, você vai começar do zero. Eu já dei, inclusive, aula de inglês em uma escolinha de bairro. Então, assim, trabalhe, nem que for de caixa de supermercado. Eu também já fui caixa de loja. Então, assim, trabalhe, comece trabalhando, estude, faça o curso, se profissionalize, faça faculdade se o que você quer fazer da vida dependa de uma faculdade, se você quer ser manicure, cabeleireira, se você quer ser esteticista, pesquise como abrir o seu negócio, estude para abrir o seu negócio, junte o seu capital para abrir o seu negócio e não dependa de homem, estude e trabalhe que esse valor que você vai conseguir, vai conquistar, ninguém vai tirar de você. Com certeza. E você falou sobre um tema muito legal que é o esposa troféu, né? Então essa esposa troféu vai esperar um cara que tenha muito dinheiro pra poder sustentar ela. E ela vai esperar até quando isso acontecer? Ela vai ficar Exatamente. parada até quando isso acontecer? E se acontecer também, visão minha, tá? Se eu estiver errado, você pode me corrigir que eu não sou dono da verdade. Você vai ter que pedir tudo pro seu marido. Exatamente. Você quer comprar uma blusa, você vai pedir o cartão do seu marido. Você quer comprar um tênis, você tem que pedir do seu marido. Cara, mina, você com o seu dinheiro, você compra o que você quiser, você dá satisfação pra ninguém. Você ganhou, foi pelo seu trampo. Então você não precisa depender de macho pra isso. Exatamente. Como diria Lady Gaga, o seu emprego nunca vai acordar um dia e dizer que não te ama mais. Você pode ser mandado embora, mas aí você consegue outro. Verdade. Ó, Melhor ainda. a Lady Gaga aí dando a voz aqui, ó, no Conexão ABC. Isso é muito legal. Exatamente. Ô, Stephanie, eu ia falar pra você falar, dar uma dica. Você já emendou tudo, foi perfeito, foi muito bom. Agradeço você imensamente, tá? Imensamente. Parece que a gente até gravou duas vezes, tão bom que ficou esse, né? Que coisa, Não né? é? Parece que a gente gravou duas vezes, mas olha, pra sair esse foi muito bom, foi muito legal mesmo. Agradeço você de coração por ter aceito esse desafio. Que o Conexão ABC é isso, como eu falei pra você no começo. É a gente fazer essa conexão, esse bate-papo aqui, ó. Duas pessoas reais, uma pessoa real que quer falar a sua história, que trabalhou já como caixa de shopping pra ganhar o dinheiro, já trabalhou no Sebrae, já saiu de madrugada pra trabalhar, pra conseguir experiência. Essa é a pessoa real, essa é uma pessoa do ABC, entendeu? É isso que eu quero mostrar. Eu agradeço você imensamente, viu, Stephanie?
Obrigada a você pelo convite. Uma honra participar do Conexão ABC. E galera, segue aí. E é isso. Ouviu, né? Então, vou fazer essa câmera só pra mim. Você que tá vendo agora, já segue o Conexão ABC pra acompanhar todas as novidades. Esse podcast está na íntegra no YouTube, tá? Dia 21, está gravado esse dia 20, dia 21 vai pro ar na íntegra. Então você vai ver passo a passo e vai ter os cortes também no nosso Instagram, que é conexão_ABC_. Ok? Gente, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esse podcast. Beijo e até a próxima. Valeu!